Lei 2177 de 2005 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ananindeua e das outras providências. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do regime jurídico. Artigo 1. O regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Ananindeua é o estatutário. Parágrafo único. O disposto neste estatuto não se aplica, inciso 1, aos servidores investidos em empregos públicos assim definidos em lei municipal específica. Inciso 2, aos empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da administração indireta que explorem a atividade econômica. Inciso 3, aos contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária por excepcional interesse público. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, são servidores aqueles que, legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou de provimento de comissão. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade previstas na estrutura organizacional cometido a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei são criados por lei em número certo, denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Artigo 4. Os cargos de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e das fundações públicas serão organizados preferencialmente em carreiras. Artigo 5. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Artigo 6. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto as de cargo de direção ou assessoramento e de comissões legais. Artigo 7. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Capítulo 2. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 8. São requisitos básicos para ingresso e permanência no serviço público: inciso 1, a nacionalidade brasileira; inciso 2, gozo dos direitos políticos; inciso 3, regularidade com as obrigações militares e eleitorais; inciso 4, nível de escolaridade exigido para exercício do cargo; inciso 5, idade mínima de 18 anos; inciso 6, boa saúde física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial, admitida a incapacidade parcial na forma que a lei estabelecer. Parágrafo 1. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2. Lei específica, observada a lei federal, poderá definir os critérios para a admissão de estrangeiros no serviço público. Parágrafo 3. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados 5% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 9. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder do dirigente superior de autarquia ou fundação pública. Artigo 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 11. São formas de provimento em cargo público: inciso 1, a nomeação; inciso 2, a promoção; inciso 3, a readaptação; inciso 4, a reversão; inciso 5, a reintegração; inciso 6, a recondução. Seção 2. Do concurso público. Artigo 12. A investidura em cargo público de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Parágrafo único. A administração dos profissionais da educação far-se-á
exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 1. A admissão aos cargos de professor e pedagogo far-se-á exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 2. Para a investidura em cargos que exijam formação profissional em concurso específico, o concurso público se dará inicialmente para a admissão ao curso, podendo ainda o concurso público ser substituído por processo seletivo simplificado nos casos determinados por lei específica. Artigo 13. O concurso público terá validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 1. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital que será publicado no órgão oficial de imprensa do município. Parágrafo 2. Não se abrirá novo concurso público enquanto a ocupação do cargo puder ser feita por servidor em disponibilidade ou por candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Parágrafo 2. A aprovação em concurso não cria direitos à nomeação, mas esta, quando se der, far-se-á em ordem rigorosa de classificação dos candidatos, após prévia inspeção médica oficial. Artigo 14. Além das normas gerais, os concursos públicos serão regidos por instruções especiais, com ampla publicidade que farão parte do edital. Artigo 15. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Parágrafo único. Do edital do concurso deverão constar, entre outros, os seguintes requisitos. Inciso 1. Grau de instrução exigível, comprovado mediante apresentação de documento competente. Inciso 2. Número de vagas a serem preenchidas, distribuídas por especializadas ou disciplina, quando for o caso, com o respectivo vencimento do cargo. Artigo 16. O concurso somente poderá ser realizado no prazo mínimo de 30 dias após o encerramento das inscrições. Artigo 17. Aos candidatos serão assegurados meios amplos de recursos nas fases de homologação das inscrições, publicação de resultados parciais ou globais e homologação de concurso e nomeação. Seção 3. Da nomeação. Artigo 18. A nomeação far-se-á. Inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira, cujo exercício exija apenas conhecimentos profissionais para o bom desempenho de suas atribuições. Inciso 2. Em comissão para cargos de livre nomeação e exoneração, cujo exercício exija relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado, fora eventuais conhecimentos profissionais. Artigo 19. A nomeação para cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento dos servidores na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que disponha sobre o sistema de carreira na administração pública municipal e seus respectivos regulamentos. Artigo 20. Os cargos em comissão destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento serão providos mediante livre escolha da autoridade competente de cada poder. Parágrafo 1. Será reservado o percentual mínimo de 3% para o provimento dos cargos em comissão por servidores titulares de cargo efetivo. Parágrafo 2. O servidor efetivo, quando ocupar cargo em comissão, poderá optar pela remuneração deste ou por uma gratificação de 40% sobre o vencimento do cargo. Subseção 1. Da posse do exercício. Artigo 21. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e do empossado. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado e conveniência da administração. Parágrafo 2.
Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Parágrafo 4. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente: inciso 1. Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio. Inciso 2. Declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública, se for o caso. Parágrafo 5. Será tornado automaticamente sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Artigo 22. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial prevista no inciso 6 do artigo 8 desta lei. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado física e mentalmente apto para o exercício do cargo. Artigo 23. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1. É de até 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados: inciso 1, da posse, inciso 2, da publicação oficial do ato no caso de reintegração e reversão. Parágrafo 2. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Parágrafo 3. Será exonerado o servidor empossado que não entrar no exercício no prazo previsto no parágrafo 1. Parágrafo 4. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe o exercício. Parágrafo 5. O servidor que exercer cargo efetivo em órgão ou entidade da administração distante da sede do município terá até 30 dias de prazo para entrar em exercício. Parágrafo 6. Considera-se o prazo previsto no parágrafo anterior o período necessário ao deslocamento do servidor para a nova localidade, desde que tal medida implique mudança de seu domicílio. Parágrafo 7. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado legalmente, os prazos previstos neste artigo serão contados a partir do término do afastamento.